o Filho do Homem. Deus é amor e seu amor cria e torna novamente a criar. As palavras deliciosas do amor conduzem ao beijo ardente da adoração. O ato sexual é a real consubstanciação do amor, no tremendo realismo de nossa natureza psicofisiológica. Quando um homem e uma mulher se unem sexualmente, algo se cria. Nesses instantes de suprema adoração, ele e ela são realmente um só ser. Andrógeno, com poderes para criar como os deuses. Os Elohim são varão e varoa. O homem e a mulher unidos sexualmente. Durante o êxtase supremo do amor, são, na realidade, um Elohim terrivelmente divino. Nestes instantes da união sexual estamos realmente no laboratório Oratorium da Santa Alquimia. Os grandes clarividentes podem ver, nesses momentos, o casal envolto em esplendores terrivelmente divinos. Então, penetramos no Sanctum Regnum da alta magia. Com essas forças espantosamente divinas podemos desintegrar o diabo que trazemos dentro de nós e transformar-nos em grandes hierofantes. À medida em que o ato sexual se prolonga, conforme aumentam as carícias deliciosas do êxtase adorável, sente menos-se uma voluptuosidade espiritual encantadora. Então estamos nos carregando de eletricidade e magnetismo universal. Poderosas forças cósmicas acumulam menos-se no fundo da alma. Cintilam os chakras do corpo astral, enquanto as forças misteriosas da Grande Mãe Cósmica circulam por todos os canais de nosso organismo. O beijo ardente, as carícias íntimas, transformam menos-se em notas milagrosas que ressoam comovedoras na aura do universo. Não temos como explicar aqueles momentos de gozo supremo. Agita menos-se a serpente do fogo, avivam menos-se os fogos do coração e cintilam, cheios de majestade, na fronte dos seres unidos sexualmente, os raios terríveis do Pai. Se o homem e a mulher sabem retirar menos-se antes do espasmo, se nesses 13. O Filho do Homem. Momentos de gozo delicioso tiverem força de vontade para dominar o ego animal, retirando menos-se do ato sem derramar o sêmen, nem dentro do útero, nem fora dele, nem pelos lados, nem em parte alguma, teriam praticado um ato de magia sexual. Isso é o que se chama em ocultismo o arcano AZF. Com o arcano AZF podemos reter toda essa luz maravilhosa, todas essas correntes cósmicas, todos esses poderes divinos. Então se desperta em nós o Kundalini, o fogo sagrado do Espírito Santo, e nos convertemos em deuses terrivelmente divinos. Mas quando derramamos o sêmen, as correntes cósmicas fundem menos-se nas correntes universais e penetrem na alma dos dois seres uma luz sanguinolenta. As forças luciféricas do mal, o magnetismo fatal. Então Cupido se afasta, chorando, e fecham menos-se as portas do Éden. O amor converte menos-se em desilusão, vem o desencanto, fica a negra realidade deste vale de lágrimas. Quando sabemos retirar menos-nos antes do espasmo sexual, desperta a serpente ígnea dos nossos mágicos poderes. Os cabalistas falam menos-nos da nona esfera. A nona esfera da cabala é o sexo. A descida à nona esfera foi, nos antigos mistérios, a prova máxima para a suprema dignidade do hierofante. Jesus, Hermes, Buda, Dante, Zoroastro, etc., tiveram que descer à nona esfera a fim de trabalharem com o fogo e a água, origem de mundos, bestas, homens e deuses. Toda a autêntica e legítima iniciação branca começa por aí. O Filho do Homem nasce na nona esfera. O Filho do Homem nasce da água e do fogo. Quando o alquimista completou seu trabalho no magistério do fogo, recebe a iniciação venusta.
O desposamento da alma com o Cordeiro é a festa maior da alma. Aquele grande Senhor de luz entra nela, ele se humaniza e ela se diviniza. Desta mescla divina e humana advém isso que com tanto acerto o adorável chamou de Zero Filho do Homem. O triunfo máximo da suprema adoração é o nascimento do Filho do Homem. No presépio do mundo, o homem e a mulher amando menos-se mutuamente são verdadeiramente duas harpas de milagrosas harmonias, um êxtase de glória. Aquilo que não se pode definir, porque se define, desfigura menos-se. Isso é amor. 14. O Filho do Homem. O beijo é a consagração profundamente mística de duas almas que se adoram e o ato sexual é a chave com a qual nos convertemos em deuses. Deuses, Deus. Sabei vós que vos amais verdadeiramente, que Deus é amor. Amar, quão belo é amar. O amor se alimenta com amor, e só com amor são possíveis as bodas da alquimia. Jesus, o bem menos amado, alcançou a iniciação venusta no Jordão. No instante do batismo, o Cristo entrou no adorável Jesus pela glândula pineal. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória, a sua glória como o Filho unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ao que sabe, a palavra dá poder, ninguém a pronunciou, ninguém a pronunciará, senão aquele que o tiver encarnado. No Apocalipse, o Santo da Revelação nos descreve menos-nos o Filho do Homem, o Filho de nossos beijos, com os seguintes versículos. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, o Verbo, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Escreve em um livro que vês e envia menos o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, o centro magnético do cóccix, a Esmirna, o centro magnético da próstata, a Pérgamo, o plexo solar situado na região do umbigo, a Tiátira, o centro magnético do coração, a Sardias, o centro magnético da laringe criadora, a Filadélfia, o olho da sabedoria, o centro da clarividência situado entre as duas sobrancelhas, e a Laodiceia, a coroa dos santos, centro magnético da glândula pineal. E voltei menos-me para ver a voz que falava comigo, assim voltado, vi 7 candelabros de ouro e, no meio deles, um semelhante ao Filho do Homem, vestido com uma roupa que chegava até os pés, a túnica de linho branco de todo o mestre, a túnica de glória. Os 7 candelabros que o santo dá. Revelação viu são as 7 igrejas da medula espinhal. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve. Seus olhos eram como chamas de fogo, sempre imaculados e puros. E seus pés eram semelhantes ao latão polido, como se fosse derretido na fornalha. E sua voz era como o ruído de muitas águas, as águas humanas. 15. O Filho do Homem. Semen. Tinha na mão direita 7 estrelas, os 7 anjos que governam as 7 igrejas da medula espinhal. E de sua boca saía uma espada aguda, de 2 gumes, o Verbo. E seu rosto era como o sol quando resplandece em sua força. Quando o vi, caí como morto a seus pés, e ele pôs a sua mão direita sobre mim, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves do inferno e da morte. Quando o Cristo interno entra na alma, se transforma nela. Ele se transforma nela e ela nele. Ele se humaniza e ela se diviniza. Desta mescla alquimista divina e humana, advém isso que com tanto acerto nosso adorável Salvador
chamou de Zer filho do homem. Os alquimistas dizem que devemos transformar a lua em sol. A lua é a alma. O sol é o Cristo. A transformação da lua em sol só é possível com o fogo, e este só acende mediante o conúbio amoroso do matrimônio perfeito. Um matrimônio perfeito é a união de dois seres. Um que ama mais e outro que ama melhor. O Filho do Homem nasce da água e do fogo. A água é o sêmen e o fogo é o Espírito. Deus resplandece sobre o casal perfeito. O Filho do Homem tem poder sobre o fogo flamígero, sobre o ar impetuoso, sobre as embravecidas ondas do oceano e sobre a perfumada terra. O ato sexual é muito terrível. Com justa razão diz o Apocalipse, ao que vencer Fá menos Lumenos a coluna do templo do meu Deus e não mais sairá dali. 16.